Fala galera, tranquilo? Aqui dando prosseguimento aos nossos estudos sobre movimentos migratórios no Brasil. Vamos falar agora um pouquinho sobre o êxodo rural, né? Essa migração campo-cidade. Então, quando a gente fala de êxodo rural, a gente precisa entender que ele é um dos principais responsáveis pelo processo de urbanização. Então, como a gente vai entender isso? De novo, uma lógica de atração e de repulsão, né? O que acontece? Com o desenvolvimento urbano industrial, a gente precisa entender que essa orientação ela não vai trazer apenas modificações nas áreas centrais dos municípios, nas áreas de cidade, né? Mas também vai trazer modificações no campo, certo? Então a gente precisa entender esse dinamismo. Então, ao mesmo tempo que aumenta-se a capacidade de transformação a partir das atividades industriais, necessita-se também que produzam-se matérias-primas em abundância e diversidade que atendam às necessidades das indústrias. Então você precisa modernizar o campo. E ao mesmo tempo a gente precisa entender que também o campo vai ser uma área de investimento de capitais, de interesses, né, empresariais. Então isso leva a um processo de modernização com maquinários, né, com investimentos de capitais, com a chegada de grandes empresários, inclusive com a participação, né, em capitais internacionais. Isso leva ao desemprego. Isso leva, não tem como competir com a máquina, né? Um processo de desemprego estrutural, substituição de trabalhadores por máquinas. O pequeno empresário agrícola vai falir, né? O camponês vai ficar pauperizado, né? Um processo de pobreza crescente. O médio agricultor vai ser inserido nessa cadeia em forma de... dentro de um aspecto de subserviência, né? Beleza? Então a gente pode entender que é um processo de repulsão que começa no campo pelas próprias transformações. E, ao mesmo tempo, as políticas públicas negligentes também intensificam, né, esse processo. E o que a gente vê na cidade? Na cidade nós temos um aumento da oferta de empregos, desenvolvimento industrial, atividades comerciais, né, crescendo. Nós temos políticas públicas voltadas ao atendimento da cidade. Então, essa atração da cidade leva também em termos de oferta de infraestrutura, em oferta de serviços, né, em comparação aos aspectos rurais. Então, a modernização do campo, a atração da cidade, leva ao intenso fluxo migratório do campo da cidade, que nós chamamos de êxodo rural, que é o principal responsável, né, pelo processo de urbanização. E foi um processo, né, obviamente, se a gente fizer um comparativo, né, entre... obviamente que não tem como caracterizar, colocar todos, né, estudar todos os países, mas de uma forma geral a gente pode fazer isso, de uma forma geral, né? O processo urbano, o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos, quando comparado ao mundo desenvolvido, foi um processo rápido e caótico. Já no mundo, né, desenvolvido, foi um processo mais gradual, de maior planejamento, com presença, né, de políticas públicas mais efetivas, minimizando os problemas ambientais. Até os anos 30, né, uma grande parcela da população, mais de 70% da população, morava nas áreas consideradas rurais. Certo? Chega no final dos anos 60, a maioria da população brasileira já morava em áreas consideradas urbanas. Então a gente está falando ali de 4 décadas aproximadamente, onde você tem essa transformação tão forte. Então foi um processo rápido e caótico, cujos resultados foram vários problemas urbanos, né? Então nós temos, né, nos últimos dados do IBGE, como a gente pode comparar aqui, pegando, né, os últimos estudos do IBGE, ele já aponta uma população urbana, né? Ele já conta uma população urbana aqui, ó, bem significativa. Então, ó, em 2015, né, o IBGE apontava que nós teríamos uma taxa de urbanização próxima a 85%, ou seja, 85% da população morava em áreas consideradas urbanas. Como a gente chega a esse cálculo, né, de taxa de urbanização? Você pega a população urbana, divide pelo total da população do país e multiplica por 100. Então você tem aquilo que se chama de taxa de urbanização. Tá certo? Então nós temos isso, né? E a tendência é que nos próximos anos o Brasil já ultrapasse 90% da sua população morando em áreas urbanas, embora o processo, né, há um processo de contínuo crescimento da população residente em área urbana, mas em relação a anos anteriores é um processo de desaceleração desse ritmo de crescimento, tá bom? E a gente vai perceber que pouquíssimas cidades, né, como a gente pode perceber aqui, ó, pouquíssimas cidades concentram um percentual absurdo, né, de população. Tudo bem que a gente pode analisar. Então, há uma grande concentração migratória em um pequeno número de cidades. A isso nós chamamos de macrocefalia urbana. Quando um pequeno número de cidades
se apresentam como o destino principal dos grandes fluxos, né, migratórios que chegam. Não há um processo de distribuição equitativa entre cidades pequenas, médias e grandes cidades. Há uma grande concentração populacional em um pequeno número de cidades a partir de um intenso fluxo migratório que vai se direcionar através de uma atração, né, muito forte em um pequeno número de cidades. Tá bom? Certo? Piorando ainda mais as condições de vida, né, de uma parcela significativa dessa população. Tá bom? Pegando aqui, dando continuidade aqui aos nossos estudos, né? Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês são os deslocamentos temporários da população, que a gente pode dividir em dois grandes fluxos, né? Em dois grandes modos, mecanismos, né? Dois grandes tipos de migrações temporárias. As migrações que a gente chama de transumância, que são migrações temporárias, né? Onde você tem indivíduos que se deslocam, né, para localidades em busca de empregos temporários, né, um tempo determinado, e depois eles retornam para o seu local de origem depois de concluir essa determinada tarefa. Então, pegando o gancho, né, com assuntos que nós já falamos, busca de empregos na construção civil, né? Então você está falando da coleta de cacau na Bahia, o corte de gado no Centro-Oeste, né? Você está falando sobre o processo de corte de cana no Sudeste, mas o que mais chama atenção é o deslocamento no Nordeste. O deslocamento que acontece dentro da região, né, internamente região Nordeste, sobretudo, né, em relação aos sertanistas, né, a população do sertão nordestino, que na época da seca migra para porções do Agreste, para porções da Zona da Mata, em busca de emprego, em busca de condições de vida, em busca de sobrevivência econômica, e depois, quando começa o período das chuvas, eles voltam. Então, aquela migração de longa duração, aquela migração temporária, mas de longa duração, é os 6 meses lá, 6 meses cá, tá bom? Isso vai se diferenciar na migração pendular, que é essa migração de curta duração, é um deslocamento, né, populacional de curta duração, e geralmente de um dia. Então, é a população que migra de uma cidade para outra, migra de um local para outro, né? Trabalho e estudo. Sai de manhã para trabalhar e retorna no final da noite. Sai para estudar e retorna, né? A gente pode perceber. Então, é dentro dessas áreas que se destacam sobre esses fluxos pendulares, né? Que imitam pêndulo de relógio, migração de ida e vinda, não é isso? Migração de girar, vai e volta, né? Certo? Um curto período de duração. A gente tem a ver com os grandes movimentos migratórios que acontecem entre municípios de uma mesma região metropolitana. Tá? A Avenida Brasil, ela se destaca nesse fluxo migratório, segundo, né, estudos, ali passam mais de 200 mil veículos dia. Se você multiplicar isso, né, isso dá mais de 1 milhão de pessoas que se deslocam todos os dias, no sentido de ir de volta. Olha o trânsito caótico, tá? Então, a gente pode perceber que as pessoas que moram em municípios vizinhos trabalham, né, em outras cidades, sobretudo no Rio de Janeiro. Então, quando você chega lá no Rio de Janeiro, né, sábado à tarde, domingo, o centro está vazio. Já começa a semana na segunda-feira com uma efervescência social muito forte, né? Esse deslocamento, né, diário, essa migração pendular, certo? Ela é extremamente estimulada também pela pobreza, pela miséria, pela desigualdade, né? Pelo grande aumento do custo de vida nos grandes centros, pelo valor imobiliário. As pessoas não têm condições de morar ali, moram em outros municípios, mas ao mesmo tempo a maior oferta de empregos, sobretudo empregos de menor exigência de qualificação, está ali, inclusive, muitos empregos informais, tá? E com isso você tem um custo ambiental muito forte, você tem um custo social muito forte, pessoas que passam, né, mais de 3 horas nesse trajeto, diariamente, certo? Enfrentando condições precárias, uma qualidade de serviço caro, uma qualidade ruim, né, uma prestação de serviço de transporte público muito ruim, caro, propositalmente, um sucateamento proposital. Você tem um grande estímulo, né, à lógica capitalista do transporte individual. Isso traz morte, isso traz acidentes, isso traz custo, né, econômico muito forte. Isso traz, né, perdas materiais e humanas e também um custo ambiental absurdo, né? Lembre-se que, desde 2013, o principal responsável pela poluição do Brasil é a queima de combustíveis fósseis.
em termoelétricas e também no transporte rodoviário. Lembre-se que esse desenvolvimento econômico brasileiro utilizou-se a prioridade do transporte rodoviário em detrimento de uma lógica de integrar outros transportes, uma lógica intermodal de transporte. Hoje, mais de 70% do nosso deslocamento em termos de pessoas e de mercadorias acontece nas rodovias. Isso é muito sério. Recentemente nós tivemos a greve dos caminhoneiros, a gente percebeu esse impacto. A gente percebeu isso, né, no nosso dia a dia. Tá claro? Então, espero que vocês tenham entendido aí, tenham fechado esses dois tipos de migração temporária, a transumância, né, a migração de maior, né, um período determinado aí de tempo, certo? Beleza, um período longo, né, de tempo, e a migração pendular, um período de curto, né, um período muito pequeno de tempo aí, geralmente diário, tá bom? Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido.